Cerâmica virou o novo rolê. As buscas por aula de cerâmica aumentaram em 290% no Pinterest. E todas as pessoas parecem querer um desses soft hobbies para querer escapar das telas e do estresse do dia a dia. Só que depois de se aventurar numa atividade tão deliciosa de fazer, muita gente acaba decidindo que vai fazer desse hobby um trabalho. Só que tem uma realidade que ninguém te conta. Segundo o Sebrae, 50% dos pequenos negócios fecha em até 5 anos. Na área criativa, então, a pressão é ainda maior. A pergunta que fica no ar é: o que faz as pessoas entrarem na cerâmica para logo depois desistirem dela? Bom, acontece que trabalhar com cerâmica, fazer cerâmica por prazer, são duas coisas distintas. E a maioria das pessoas que acaba decidindo fazer disso mais do que um hobby acaba cometendo um grande erro. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Então fica aqui no vídeo para entender uma chave essencial para você não virar parte dessa estatística e continuar encontrando refúgio, prazer e renda por muitos e muitos anos na sua arte. Como a maioria das pessoas, eu também comecei fazendo cerâmica por prazer. Era a minha fuga perfeita para dias estressantes de faculdade. Cada peça era uma descoberta, era um momento só meu, até que as pessoas começaram a elogiar e ver potencial no meu trabalho. E falaram: Cecília, por que você não vende as suas peças? Então eu pensei, por que não? E aí eu comecei cometendo o grande erro que eu vejo muitos artistas também cometendo. Eu simplesmente parei de olhar para aquilo que eu realmente gostava de fazer, para o que me conectava com as peças que eu fazia, e comecei a olhar para tudo que todo mundo estava fazendo. Eu falava que eu tava fazendo pesquisa de mercado, sabe? Mas eu só tava procurando a fórmula do que vendia. E aí, logo a cerâmica foi perdendo a minha espontaneidade e foi virando apenas uma grande pressão por performance. De repente, toda peça tinha que ser vendida. Cada momento do ateliê era uma corrida contra o tempo para fazer aquela peça o mais rápido possível, abaixar os custos de produção e fazer aquele trabalho valer o investimento. E foi assim que eu comecei a fazer cerâmica só por obrigação. E qual foi o resultado disso? Sim, burnout. Eu passei pelo menos 6 meses só indo no ateliê para dar aula e pronto, e acabou, porque eu não aguentava olhar para argila. Mas eu tinha que continuar pagando as minhas contas. Só que eu era completamente incapaz de criar qualquer coisa. Porque a verdade é que aquele ritmo tinha me feito começar a odiar fazer cerâmica. E olha, isso não aconteceu só comigo, não. A minha jornada como ceramista profissional começou rodeada de alguns colegas e eu fui vendo um por um perder esse brilho no olhar por aquilo que eles faziam, mesmo que o dinheiro tivesse sim entrando na conta. E aí eu te conto o que eu aprendi vivendo esse burnout e observando outros artistas. Primeiro aprendizado: existe uma armadilha da monetização das coisas. A gente quer vender, a gente quer viver do nosso trabalho e quer sim que ele seja financeiramente sustentável. Só que a armadilha é a seguinte: muitos ceramistas, eu inclusive, que começam a vender algum tipo de peça ou alguma coisa dentre as tantas que a gente faz, a gente acaba se sentindo preso a reproduzir aquilo que vende. E a gente não sabe como conciliar isso com o nosso processo autoral de desenvolvimento e de criação. A gente acaba então parando por completo de desenvolver a nossa linguagem e a nossa expressão artística. E o resultado é que a gente fica preso numa rotina produtiva, cansado, exausto daquela repetição, sem encontrar espaço e até energia para continuar a criar. Aprendizado número 2. O prazer de criar e a nossa capacidade criativa está completamente associada com a nossa capacidade de brincar, de explorar com as ideias. E se não tem espaço para brincar e explorar com a cerâmica, rapidinho as ideias se esgotam. É como se uma pessoa estivesse pescando em excesso em um pequeno lago e ela acabasse com todos os peixes que existem aí. Da mesma forma, a nossa criatividade vai se esgotando. Aprendizado número 3. Em busca de fazer só o que vende, o que tá na moda, o que tá em alta, muitas vezes a gente acaba se sentindo desconectado daquilo que a gente tá fazendo. Porque acaba sendo uma coisa mais mecânica e artistas sem conexão se esgota emocionalmente, mentalmente e acaba perdendo a conexão com o próprio público também. E arte que não conecta com o público não vende. E aí isso acaba virando uma grande bola de neve de você se sentir exausto, um fracasso, sem ideias
e sem saber para onde correr. Viver de arte tem sim seus desafios, mas eu tenho certeza que todo mundo que escolhe viver de arte quer ter um trabalho financeiramente sustentável, mas também quer se expressar, se ver naquilo que faz, fazer alguma coisa com um propósito. Se fosse só pelo dinheiro, eu tenho certeza que qualquer outra profissão serviria, não precisaria ser arte. E é por isso que tantas pessoas desistem logo no começo, porque não entendem como juntar a necessidade de se manter com o que conecta eles com aquela arte, com aquela forma de expressão, em meio a todas as estratégias comerciais que são necessárias para fazer esse trabalho funcionar. Ou seja, a arte acaba virando só mais um trabalho qualquer, cansativo e exaustivo. Os artistas acabam transformando aquela arte que salvava eles quando era só um hobby em só mais uma coisa que sufoca a gente no meio desse sistema. E sabe qual foi a minha descoberta que mudou tudo? E que me fez continuar nesse caminho da cerâmica? As peças que eu fiz lá no começo, pensando no que vendia, no que era mais popular, no que eu achava que ia dar certo, ficaram encalhadas nas minhas prateleiras por meses. E essas peças aqui que eu fiz depois do meu burnout criativo, quando eu tava determinada a reencontrar a minha conexão com a cerâmica. Um domingo, num fim de semana, totalmente despretensiosamente, apenas tentando ser mais eu e me expressar um pouco mais na minha arte, essa peça vendeu antes mesmo dela ficar pronta, por R$680. Uma peça. Foi aí que eu entendi que a autenticidade e conexão verdadeira com o que a gente faz tem muito valor. E foi através desses processos de buscar a minha reconexão com o que eu fazia, eu acabei desenvolvendo um método para eu conseguir continuar fazendo as minhas peças com muita verdade, mas também com muita estratégia. E eu chamo esse método de método 3E. Aqui na descrição você encontra um link para entender um pouquinho mais sobre ele. Então, se você quer viver da sua arte, mas sem morrer por dentro, entende de uma vez por todas que é preciso que a gente se profissionalize sim, mas sem parar de brincar. Então, o segredo não é escolher hobby ou trabalho, é proteger aquilo que te fez começar na cerâmica, mesmo quando a obrigação bater na sua porta. É encontrar um caminho para conciliar as duas coisas. Isso não é só possível, não. Isso é essencial para quem quer trabalhar com a própria arte durante muitos anos. Comenta aqui, você já passou por isso de transformar aquilo que você gosta em uma ansiedade absoluta? Você tá pensando em transformar o seu hobby em uma profissão? Como tá a sua cabecinha aí? Vamos trocar umas ideias. E se você conhece alguém que também tá nessa transição, compartilhe esse vídeo. Ele pode ajudar a pessoa a não cometer os mesmos erros. Se inscreve aqui no canal porque a gente ainda vai falar muito sobre arte, sobre cerâmica, sobre autoria do próprio trabalho, sem romantização, mas também sem perder o encanto por aquilo que a gente faz. Eu vejo vocês no próximo vídeo.